o que você precisa de fato na sua vida, no seu interior. Aqueles que possuem Bíblia, vamos abrir em 1 João, capítulo 3, e versículo 8. 1 João, capítulo 3, e versículo 8, diz assim a palavra de Deus. Aguardo os irmãos encontrar. 1 João, capítulo 3, e versículo 8. 1 João, Novo Testamento, capítulo 3, e versículo 8. 1 João. Não, é 1 João, as cartas de João. Não é o Evangelho, é 1 João, que fica depois de Pedro, depois da carta de Pedro. E antes de Apocalipse. Entre Apocalipse e as cartas de Pedro. 1 João, capítulo 3, e versículo 8. Amém, irmãos? Diz assim, irmãos, a palavra de Deus: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Podeis assentar, irmãos. Meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, vivemos em uma época, em cada dia, que não vemos situações em que, no cotidiano, principalmente quando vamos acessar as redes sociais ou até mesmo a TV, é perceptível, meu amado ouvinte, quanto à crueldade, a maldade, a frieza que o homem tem cometido os seus pecados. Vemos dia após dia o homem fazer atitudes que até muitas vezes se perguntamos como é que o ser humano em si chega ao ponto em cometer tais situações ou até atos que causa até aqueles que o acompanham, como eu digo, seja de qualquer lugar de comunicação, causa um certo pasmo, causa até um certo temor, um certo pavor de vermos como a mente humana, como o ser humano, dia após dia, ele tem evoluído para a crueldade da qual ele vem praticando. Hoje em dia, as pessoas, quando vamos falar do Evangelho, da Palavra de Deus, ou até mesmo quando vamos chegando em uma casa e ali batemos na porta, dizendo: olha, viemos aqui falar da salvação, falar um pouco da Palavra de Deus, alguns vão dizer o seguinte: ó irmão, eu particularmente eu vou lhe dizer aqui uma coisa. Eu já frequentei uma igreja, já vim na igreja que os meus pais me ensinaram. Olha, irmão, eu particularmente já cheguei a ler a Bíblia, mas para mim a Bíblia é somente um livro escrito por homens, que aqui é uma doutrina, é uma filosofia humana. Mas, irmão, é o seguinte: o importante é que nós venhamos amar a Deus. O importante é que nós venhamos fazer o que é bom, ajudar o nosso próximo. E hoje em dia, meu amado ouvinte, as pessoas, elas são cheias de justificativas. Justificativas estas que elas desejam amenizar as suas consciências, que desejam tranquilizar as suas mentes por uma coisa chamada o pecado. Por isso nós vemos hoje em dia as pessoas, meu amado ouvinte, não se importar, por elas não querer ter o entendimento do que a palavra de Deus tem a dizer aos homens, mas para elas o que é mais importante é que elas venham viver as suas próprias vidas, que elas venham viver os seus sonhos, que elas venham viver os seus projetos, que elas venham realizar as suas questões pessoais.
Mas é o seguinte, nada de Deus, nada de fanatismo, nada de evangelho, nada de Bíblia, nada disso. O importante é que eu venha viver a minha vida, o importante é que eu me sinta em paz. Nada de Bíblia, nada de evangelho, nada disso. Eu quero viver a minha vida em paz. Mas entenda uma coisa, quanto mais você toma essa atitude de não querer se aproximar do evangelho, de não querer se aproximar da salvação, de não querer de fato ter, meu amado ouvinte, uma experiência de libertação, de transformação, quem vai aproximar-se de você é o tentador, é o diabo. Porque o diabo, entenda uma coisa, ele existe. O diabo não é, meu amado ouvinte, aquele que você assiste no filme, que tem 2 chifres, ou anda com um instrumento que parece um garfo. Não, mas ele é um ser espiritual existente, da qual tem estado aqui nesse mundo. Por isso que a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte, que ele anda aos derredores, ou seja, bramando, buscando a quem possa tragar. O diabo, meu amado ouvinte, ele tem uma função, porque até o próprio Jesus Cristo disse, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Ou seja, não, ele tem uma função boa, não tem uma função específica que traga para o homem uma evolução. Ao contrário, só traz para o homem uma desgraça, só traz para o homem, meu amado ouvinte, coisas negativas, coisas que não traz nenhum benefício para a vida do homem. Por isso eu quero lhe dizer aqui uma coisa, nós vemos aí nos dias atuais, como o diabo tem operado na vida dos homens, porque os homens não querem saber de Deus, os homens não querem saber do evangelho, os homens não querem saber de fato da salvação, e é aí que nós estamos vivenciando nossos dias. Quantas ações e atitudes o diabo tem ali, meu amado ouvinte, mostrado ao homem, dizendo: faz isso, pratica isso, faz isso aqui, é induzido a outras coisas e pensamentos malignos. Os demônios, as obras infernais, tem aí, meu amado ouvinte, trazendo nas pessoas perturbações, tem trazido para as pessoas opressões. Hoje em dia nós sabemos claramente que a doença do século é a depressão, é a ansiedade, é a síndrome do pânico. As pessoas se entregam, meu amado ouvinte, de uma forma que elas muitas vezes não têm desejo de sair de suas casas, ou até mesmo preferem ficar isoladas dentro de um quarto, tendo pensamentos diabólicos, dizendo o seguinte: tira a tua própria vida, porque a tua vida não tem mais jeito. Vive essa crise de ansiedade, e ali as pessoas, meu amado ouvinte, dependendo-se ali cada dia mais de uma clínica para consultar seu psicólogo, ou até mesmo tomando medicamentos fortíssimos para trazer a elas um alívio, trazer a elas uma paz, trazer a elas uma tranquilidade, ou até mesmo pessoas que chegam ao ponto, meu amado ouvinte, de ter pensamentos suicidas para tirar suas próprias vidas. Quantas pessoas nós aqui no nosso dia a dia, nós se deparamos com pessoas no nosso trabalho, ou até mesmo no ambiente familiar, ou até mesmo numa faculdade ou numa escola, que diz o seguinte: olha, eu já pensei em tirar minha própria vida, eu já pensei ali colocar uma arma na minha cabeça, ou mesmo uma corda, ou até mesmo ir para uma BR e ali me jogar no caminhão ou no carro e a minha vida acabasse. Você pode notar, irmãos, pessoas que dependem de medicamentos fortes, porque à noite elas não conseguem dormir e vivem ali oprimidas, vivem ali numa situação que elas não conseguem sentir paz. Aí você pode dizer o seguinte: irmão, quem é que influencia isso? Irmão, quem dá a direção para as pessoas cometer
tais atitudes, eu quero lhe dizer que Deus que não é, que o anjo que não é, mas ao diabo e os demônios, que tem aí, meu amado ouvinte, causado todo tipo de tormento, todo tipo de aflição, todo tipo de destruição na vida do ser humano. Por isso nós vemos aí dia por dia, porque as pessoas, meu amado ouvinte, entenda, quanto mais você nega-se a Deus, quanto mais você diz, eu não quero saber de Jesus, eu não quero saber de Bíblia, eu não quero saber de irmão chegando na porta da minha casa e dizendo que Jesus me ama, que Jesus me liberta. Entenda, você não está rejeitando ao irmão Átila, você não está rejeitando esses irmãos aqui, não, você está rejeitando a Jesus, você está rejeitando o Filho de Deus, e aí quem vai aparecer é o diabo, para destruir a sua casa, para separar você, meu amado ouvinte, da sua esposa e a esposa do marido, é para oferecer a você as coisas deste mundo, e você, meu amado ouvinte, está aí mergulhado, aprofundado, sem uma solução da qual você possa fazer. Mas como diz aqui o texto, com o Filho do Homem se manifestou o que, pregador? Para desfazer as obras do diabo. Aleluias! Mas entenda uma coisa, o texto também vai nos dizer o seguinte: quem pratica o pecado é do diabo. Porque há muitas pessoas que dizem o seguinte: olha, irmão, eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus. Mas entenda, não é o que você entende do que é ser filho de Deus ou filha de Deus. Porque o texto está nos dizendo quem pratica o pecado. Será, meu amado ouvinte, que o pecado é algo dado por Deus? Será que o pecado que você comete é algo que agrada a Deus? Será que o pecado que nós cometemos é algo que é da vontade de Deus? É não. Porque Deus não quer que nenhum de nós venhamos permanecer no pecado ou fazer coisas que desagradem a Ele. Porque quem influencia o homem dia por dia é o diabo. Mas como diz o texto, Jesus veio para desfazer. Desfazer o que, pregador? As obras do diabo. Olhe bem claramente aqui, um dos evangelhos vai nos dizer de uma forma muito bem clara a realização, os milagres que Jesus realizou lá no evangelho de Mateus. Veja bem, no evangelho de Lucas, capítulo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 13, e versículo 10, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: e ensinava no sábado, numa das sinagogas, e versículo 11 vai nos dizer o quê? E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Veja bem, a mulher tinha o que, pregador? Um espírito de enfermidade. E havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo Jesus, olha bem o texto que eu disse aqui, Jesus veio para fazer o quê? Desfazer as obras do diabo. A mulher estava 18 anos, encurvada, o espírito maligno de enfermidade. Mulher, 18 anos, irmãos. Não era 18 segundos, não era 18 minutos, não era 18 horas, não era 18 semanas, mas o texto vai dizer 18 anos. O espírito maligno ali oprimindo a mulher andava encurvada, andava de um jeito há 18 anos, mas chegou Jesus, irmãos, aleluia. O texto vai dizer, e vendo a Jesus, chamou-a a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo endireitou-se e glorificava a Deus. Aleluias! Aquela prova que Jesus veio desfazer o que, irmãos? As obras do diabo, as obras do inimigo. Lá no texto também vai nos dizer, lá no Evangelho de Mateus, veja bem, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 8 e versículo 16, Evangelho de Mateus, capítulo 8 e versículo 16, vai nos dizer o quê? E chegando a tarde, trouxeram muitos
endemoniados. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Também lá no Evangelho de Mateus, vai nos dizer no capítulo 4, e versículo 23, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E versículo 24 vai nos dizer o seguinte: e a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos, veja bem, os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Veja aí, meu amado ouvinte, dos textos que eu citei aqui, Jesus veio, como diz lá no 1 João, para desfazer as obras do diabo. E ele veio, desfez as obras do diabo, curando endemoniados, pessoas que viviam atormentadas, pessoas que não tinham paz, mas Jesus chegou trazendo ali a liberdade. Aleluia! Jesus chegou trazendo para essas pessoas o que? A esperança. Aí você pode dizer o seguinte: mas irmão, será que existe esperança para mim? Irmão, será que de fato existe uma solução para mim? Eu quero lhe dizer que uma coisa: Jesus, meu amado ouvinte, dá oportunidade a todos os homens para que venham o que é o conhecimento da verdade e arrependam-se dos seus pecados. Você quer ter esperança, você quer ter libertação, você quer ter transformação de vida. Não é, meu amado ouvinte, você saindo aqui de Pentecoste e da Canidé e ali se ajoelhar diante de um São Francisco e de pagar uma promessa. Não é você, meu amado ouvinte, saindo aqui da sua localidade, indo a Juazeiro do Norte ou até a Fortaleza. Não é, meu amado ouvinte, você ajudando ali uma caridade. Não é você procurando ser uma pessoa correta, justa diante dos homens, para você ter uma paz, um alívio, uma sinceridade dentro da sua alma, não. Mas é você dizendo: Senhor, entra na minha vida, Senhor, e perdoa meus pecados, muda meu coração, Senhor. A psicologia, a medicamento que só traz para mim um alívio, mas não traz a paz. Mas eu quero lhe dizer que uma coisa: Jesus está aqui nessa noite para te dar paz. Jesus está nessa noite aqui, meu amado ouvinte, para te dar o que é o perdão de pecados. Jesus disse: a paz que eu vos dou não é a paz que o mundo dá, porque a paz que esse mundo está aí, meu amado ouvinte, oferecendo uma paz passageira. Nós vemos guerras e guerras e guerras e guerras e mais. Nós vemos aí a crueldade, nós vemos aí a frieza, nós vemos aí, meu amado ouvinte, inúmeras coisas acontecendo nesse mundo. Mas eu vou lhe dizer que nessa noite a igreja do Senhor está aqui para dar continuidade, dizer para os homens que todos devem arrepender-se dos seus pecados, arrepender-se da vida que está vivendo, saindo da mentira, saindo do engano, saindo, meu amado ouvinte, da vida de pecado que você está vivendo cada dia mais. Porque se você morrer sem Jesus, não vai ter purgatório, não vai ter missa do sétimo dia, não vai ter reencarnação, não. A Bíblia vai dizer que só existe o céu e o inferno. E se você morrer sem a verdade, se você morrer sem Jesus, eu vou dizer que uma coisa: não vai ter para você o céu, não, mas a condenação eterna, o inferno. Se você dizer: Jesus, eu não te quero, não espere, meu amado ouvinte, que você vai ter o céu. Mas se você: Jesus, a partir de agora, Jesus, entra na minha vida, Jesus. Como disse aqui o irmão, no texto que ele falou aqui do homem que estava lá pendurado com Jesus lá na cruz. O texto vai nos dizer, irmão, que ele era um ladrão. Aleluias. E um ladrão, irmão, pode saber-se de uma coisa: não cometia nada de bom, não. Poderia cometer muitas coisas ruins, cometeu coisas ruins. Mas quando é no momento da vida, veja bem, e aí que eu quero lhe dizer aqui uma coisa: foi nos últimos momentos da vida daquele ladrão, nos últimos momentos que ele estava ali respirando, ele se deparou com quem? Com Jesus.
Aleluia. Entenda uma coisa, ele já estava ali esperando a morte. Mas Jesus estava ali dando a ele a vida, irmãos. Aleluia. Jesus estava dando a ele ali o que? É a vida. Ele estava ali só esperando a morte, mas estava ali a vida. E a vida, irmãos, ele ali olhou para Jesus. E ele disse: Senhor, Senhor, quando chegares no teu reino, lembra de mim. Jesus disse o que é para ele? Hoje mesmo. Aleluia, irmão. Jesus não disse: olha, tu vai ter uma penitência, tu vai ter que ter todo o ritual para entrar no céu, não. Jesus disse o que? Hoje mesmo. Tu vai estar comigo no paraíso. Tu vai estar comigo no céu. Tu vai estar comigo nas moradas celestiais. Aleluia, irmãos. É um mundo sem esperança, é um mundo sem paz, é um mundo no caos. Mas eu quero dizer aqui uma coisa para você: o crente tem esperança, e a esperança do crente, meu amado ouvinte, não é nessas coisas terrenas que vai ficar, não. A esperança do crente é o céu. Aleluia. A esperança do crente, irmãos, é o céu. Por isso que as pessoas muitas vezes ficam se perguntando: rapaz, como é que pode? A vida desses crentes é crente com a Bíblia na mão, é crente quando está na rua, está louvando a Deus, é crente quando fala qualquer coisa, diz: é Deus que vai fazer o milagre, é Deus que vai fazer a obra. Sabe por quê, meu amado ouvinte? Porque a nossa confiança não está em carro, a nossa confiança não está no poder, a nossa confiança não está no dinheiro, não está na fama, não está na prosperidade, não está em nada, mas a nossa confiança está em Jesus de Nazaré. Aleluia! A nossa confiança está em Jesus de Nazaré, porque ele veio para desfazer as obras do diabo. Você pode ver aqui quantos irmãos vivem uma vida oprimida. Quantos irmãos aqui, pode perguntar aqui, cada um aqui que entregou a vida a Jesus, uma vida destruída, uma vida oprimida pelo diabo. As pessoas olhavam e diziam: esse daí não tem mais jeito, vai morrer dessa forma, vai viver a vida assim. Mas eu quero lhe dizer aqui uma coisa: mas quando chega Jesus, irmãos, aleluia. Quando chega Jesus, irmãos, quando chega Jesus, irmão, Jesus olha assim: vem cá, está no fundo do poço, está nas trevas, está aprisionado, eu vou mudar a tua vida. Aleluia. Eu vou mudar a tua vida e perdoar os teus pecados. E vou te dar a morada do céu. Aleluia. Louvado seja Deus. Por isso, meu irmão, eu quero lhe dizer aqui uma coisa. Como diz a palavra de Deus, a palavra de Deus vai nos dizer quem vai nos separar do amor de Cristo. As pessoas podem olhar para nós e dizer o seguinte: olha, eu vejo muito crente dizendo que a vida dele é uma paz, que a vida dele é maravilhosa, mas eu não passo por problema não, passo por dificuldade não. Passamos. Porque eu vou lhe dizer que uma coisa: Jesus nunca nos prometeu. Vou ser muito realista para você, que a nossa vida aqui seria tudo belo, seria tudo ótimo. Não. Jesus disse ao discípulo que no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Aqui, meu amado ouvinte, para o crente não é fácil não, porque o crente ele quer ser fiel a Deus. Às vezes o crente ali no momento ou outro ele escorrega, mas sabe qual é a diferença do crente para aquele que não é salvo? É porque o salvo, meu amado ouvinte, por mais que ele venha cometer um erro ou pecar, ele não vai ter prazer no pecado. Ele não vai ter prazer de viver no pecado, vivendo a vida errada, não. Por isso que a palavra de Deus vai dizer: filhinhos, não pequeis, mas se é de pecar, tereis um advogado junto ao Pai que intercede por vós. Eu quero lhe dizer aqui uma coisa: podemos em algum momento da caminhada escorregar, cair, pecar, ou fazer coisas que não é da vontade de Deus. Mas o crente, meu amado ouvinte, é aquele que diz: Senhor, posso ter caído errado, mas é o Senhor que me levanta, é o Senhor que me ergue, é o Senhor que renova minhas forças, é o Senhor que me restaura. Mas diferente daquele que não tem a salvação. Por isso que Jesus vai dizer que o servo fica para sempre, é escravo do pecado, vive oprimido. Pode muitas vezes dizer assim: ah, irmão, eu vou passar um tempo sem beber. Aí passa o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto mês.
Aí de repente volta, não, irmão, vou fazer mais aquilo outro, não. Aí volta a cometer as mesmas coisas. Por que que volta a cometer as mesmas coisas? É porque você está confiando na sua própria força. Você está confiando em você mesmo. Você está confiando naquilo que você está pensando. Eu quero lhe dizer uma coisa, está na hora de você confiar em Jesus. Aleluias! Está na hora de você dizer, Jesus, aqui é a minha vida, Jesus. Jesus, eu já fiz de tudo, você já fez de tudo. Quantas pessoas já não fizeram de tudo, irmãos? Já frequentou a Alcoólicos Anônimos? Já frequentou lugares para trazer a paz, um alívio? Trazem ali coisas para trazer uma reflexão humana, mas vivem da mesma forma. Meu amado ouvinte, se você nessa noite dizer, Jesus, entra na minha vida, Jesus, entra. Jesus, entra na minha vida, Jesus. Jesus, entra na minha vida. Eu quero lhe dizer que uma coisa para você dizer, Jesus, entra. Jesus, entra. Jesus, chega, Jesus. De eu estar procurando isso, procurando aquilo outro, outra coisa, ou coisa acolá. Eu quero que tu entre agora na minha vida. Eu quero que agora tu seja o Senhor da minha vida, Jesus. Aí vai se cumprir aquele texto, Mateus 11, 28, 20 a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aí vai se cumprir lá em João 10 e 10, o ladrão vem não senão a roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Aleluia! Louvado seja Deus! Jesus disse, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não vai entrar mais em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque não é Maomé, não é Judas, não é Pedro, não é João, mas é o Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Aleluia! Louvado seja Deus, porque o Jesus que nós pregamos, irmãos, é o Jesus vivo. É o Jesus vivo. Ele foi crucificado, ele ali foi chicoteado, colocaram nele uma coroa de espinho, colocaram nele pregos. Mas eu vou lhe dizer que uma coisa, o nosso Jesus, irmãos, não está mais na cruz, não está mais no sepulcro. Quando as mulheres foram ali visitar o túmulo de Jesus, o anjo chegou e perguntou, o que vocês estão fazendo aqui procurando o vivo entre os mortos? Aleluia, irmãos! Aleluia, porque a morte não conseguiu vencer o autor da nossa vida, que é o Senhor Jesus. Aleluia, irmãos! Jesus está vivo para todo sempre. Aleluia! Aleluia! E o que mais, pregador? É que ele disse, eu vou para o Pai. Eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Consolador. Mas ele deu uma promessa, irmãos, dizendo o seguinte, que em breve voltará. Aleluia! Jesus, irmãos, breve voltará. Nós estamos vendo que a injustiça, estamos vendo, nós estamos vendo a crueldade, estamos vendo a maldade, estamos vendo, nós estamos vendo tudo, irmãos, tudo aqui nesse mundo. Mas eu quero lhe dizer que uma coisa, duas coisas. Primeiro, existe um povo aqui na terra, que está no meio desse caos, mas é um povo que não vai se dobrar ao mundo, não vai se dobrar ao sistema, não vai se dobrar aquilo que o diabo quer, mas vai estar nesse mundo dizendo, arrependai-vos! Arrependai-vos de quem? Dos seus pecados. E o que mais? É que nós vamos um dia ouvir a trombeta soar, irmãos. Aleluia, irmãos. Aleluia. A trombeta vai soar, irmãos.
Irmãos, enquanto nós estamos aqui nesse mundo, estamos sujeitos a enfermidades. Passei essa semana todinha, irmãos, doente, garganta, nariz, febre, seja o que for. É a velhice chegando, irmãos, as coisas chegando, é tudo chegando. Mas eu quero lhe dizer aqui uma coisa, irmãos, o apóstolo Paulo disse que ainda que o nosso corpo, isso aqui que é assim corruptível, irmãos, vai se transformar em corruptibilidade, aleluia. Isto que é imortal, que é mortal, vai se revestir da imortalidade. Porque, irmãos, entenda aqui uma coisa: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Jesus está voltando, igreja do Senhor. Jesus está voltando. É as enfermidades, é as dores, é o cansaço. Mas eu quero dizer uma coisa, irmão, quando nós chegarmos lá no céu, tem como o hino da harpa cristã, não vai ter mais velório, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais dor, não vai precisar mais pegar fila para ir para UPA, para posto de saúde, ou seja, outra coisa mais. É porque lá no céu, irmãos, nós vamos estar glorificando e exaltando o nome do Deus vivo. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. É o diabo operando aí, é o diabo destruindo vidas, é o diabo destruindo casamentos, é o diabo destruindo lares, é o diabo, meu irmão, trazendo todo tipo de engano. Mas está aqui um povo, está aqui um povo, irmãos, está aqui um povo, está aqui um povo, está aqui um povo. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra os principados, as potestades malignas. É a ideologia de gênero, influenciando crianças a dizer que não existe o sexo masculino e nem feminino. É aí, meu amado ouvinte, a propagação do aborto. É aí, meu amado ouvinte, o homossexualismo, o lesbianismo crescendo, prosperando dentro dos lares, dentro da escola, dentro da faculdade. Mas eu vou lhe dizer aqui uma coisa: enquanto o diabo está aqui operando dessa forma, mas está aqui, ó, está aqui a verdade, aleluia. Está aqui a verdade, está aqui a verdade. Texto João 8,32 vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vai fazer o quê? Vai te libertar. Aleluia. Quer conhecer a verdade? Então a verdade vai te libertar. E vai te libertar do quê? Da vida que você está vivendo. Ah, irmão, eu quero ir para o céu. Então, enquanto você tiver aqui vida, enquanto você tiver aqui esperança, você tem que tomar uma atitude. É o que, pregador? É arrepender-se dos seus pecados. Você está disposto? Você está disposto? A minha pergunta para você nessa noite é esta: você está disposto de deixar a vida? Eu quero lhe dizer aqui o que você está cometendo hoje, o que você está fazendo hoje para seguir a Jesus? Aleluia. Ou você prefere viver a vida que você está vivendo e dizer: Jesus, eu não te quero. Não quero Jesus não, eu quero o pecado. Então quem está influenciando cada dia mais e oprimindo você é o diabo. Porque ele quer que você viva essa vida de pecado. A vida de pecado, é isso que ele quer. Vou dizer aqui uma coisa para você: você pode sair dessa noite nem tomar decisão, mas saiba de uma coisa: quem está lhe influenciando e quem quer que você viva essa vida é o diabo. Mas você quer que as cadeias, você quer que as coisas sejam derrubadas e quebradas na sua vida? Eu não quero que vou aqui prometer a você nada, mas eu vou prometer uma coisa: é o perdão de pecados. Aleluia. Olha para esses irmãos que estão aqui e pergunta se estão arrependidos por estar no caminho do Senhor hoje. Pergunta. Eu faço um desafio a você: pergunte aqui a cada irmão aqui: pai, você está arrependido de estar dentro da igreja? Você está arrependido de andar com Bíblia na mão, andar com saia, andar com o cabelo grande? Está arrependido de andar esse negócio de calça, blusa, tá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo na igreja? Esse negócio está dentro da Bíblia. Tu está arrependido com isso não? Quero lhe dizer aqui uma coisa, meu amado ouvinte: arrependimento para isso nós não temos não. Nós temos alegria! Nós temos prazer. Porque o prazer do crente não está mais nas coisas desse mundo aí não. O prazer do crente está aqui, ó.
Aleluia, irmãos. É saber que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aleluia. É de saber que agora nós não pertencemos mais ao diabo, mas agora pertencemos e somos filhos de Deus. Aleluia. É de saber que se a morte ela bater na porta do crente, o que espera para ele é o céu, irmãos. Aleluia. 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 Louvado seja Deus, irmãos. Louvado seja Deus. Aleluia. Muitas vezes o negócio está revolto, está dificultoso, mas o crente voltado em Jesus num barco com ele. Aleluia. Às vezes achamos que vamos afundar, às vezes achamos que não vamos ceder, mas irmão, tem coisa melhor de saber que Jesus está lá no controle de todas as coisas. Aleluia, de saber que Ele é o nosso consolo, que Ele é a paz, que Ele é a segurança, que Ele é a força do crente. Mas aquele que não tem Jesus, quando chega o desespero, quando chega as situações, agora eu vou ali tomar um copo de cerveja, agora eu vou ali me drogar, eu vou fazer isso e aquilo outro, porque ele quer fugir do problema e achando que aquilo ali vai trazer para ele a paz. Mas você quer ter a paz, eu quero dizer, você quer ter a paz. Você quer nessa noite ter a paz. Você nessa noite quer ter a paz. A paz que excede todo entendimento. Só faça uma coisa, Jesus entra, Jesus. Jesus entra, Jesus entra. Eu quero dizer uma coisa para você, Jesus está aqui nessa noite para entrar na tua vida. Fazer um milagre. E perdoar os teus pecados. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Só depende de você, meu amado ouvinte. Tome essa decisão. Só depende de você tomar essa decisão. E essa decisão é a decisão mais importante que você pode tomar. Eu me recordo, irmãos, de quantas ocasiões evangelizamos pessoas. Chegamos em casas, e quantos disseram, não, eu não quero Jesus. Em outras ocasiões, perderam suas vidas. Vou lhe dizer aqui uma coisa. Quantas pessoas agora dessas estão na condenação eterna lá no inferno? E elas tiveram a oportunidade, como você, de ouvir essa mensagem, de ouvir a palavra. Mas elas disseram, não, não quero. Mas elas sabiam, meu amado ouvinte, que elas poderiam ter tido a libertação, a mudança e o perdão de pecados. A arrogância, o orgulho, a soberba, a vaidade, o ego, não leva o homem a nada. Mas o que leva o homem, meu amado ouvinte, a ter um espírito quebrantado, uma vida mudada, é quando de fato ele reconhece o que ele é diante de Deus. Que ele precisa da salvação, que ele precisa de Jesus. E aí eu lhe garanto, meu amado ouvinte, você não vai sair da mesma forma como você chegou aqui. Você sairá daqui com a paz e a vida mudada pelo poder do nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé nesse momento. Louvado seja Deus. Aleluias. Louvado seja Deus. 196, irmãos, da harpa cristã. Convida aqui a irmã Carla. Louvar 196 da harpa cristã. Precioso para mim é Jesus. 196. Louvado seja Deus. Enquanto a irmã que louva, enquanto a irmã está aqui louvando ao Senhor, você que ainda não tomou a decisão de ter aqui o perdão de pecados, ter a mudança de vida, você tem a oportunidade nessa noite. Aleluia, Deus. Saúde da igreja mais uma vez com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar o Senhor. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, essa rosa será minha sorte, preciosa
Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achado a rosa e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Toda a igreja. Jesus é precioso, aleluia. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Jesus te chama. Vai buscar a Jesus precioso. Vai depressa, a noite já vem. E se perdes o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar, será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Ele é precioso, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar, preste atenção. O Senhor diz nesta noite que aquele que me negar, eu também negarei diante de meu Pai que está no céu. A decisão está junto de ti, na tua boca e no teu coração, aleluia. Com o coração se crê para a justiça, e com a boca tu faz confissão para a salvação. Não perca tempo, venha, confessa este Deus, porque, aleluia, Ele é a flor gloriosa, Ele tem a salvação para a tua vida. Não perca tempo, Jesus ainda está aqui para te receber, aleluia. E eu pergunto nessa noite, se alguém aqui em nosso meio que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, confessá-lo como seu único e salvador, faça o sinal que eu estou fazendo aqui, que nós vamos orar pela sua vida. Jesus está aqui nessa noite para perdoar os teus pecados. Eu não estou lhe convidando aqui para uma religião, porque a religião que você está não pode fazer nada na sua vida. Mas Jesus nessa noite, Ele quer fazer um milagre. Você nessa noite está disposto a seguir a Jesus? Nessa noite você está disposto a seguir a Jesus? A minha pergunta é essa. Você está disposto a entregar a sua vida a Jesus? Jesus entrega a tua vida e perdoar os teus pecados? Você que está afastado dos caminhos do Senhor e diz, irmão, também eu quero me voltar para Cristo, eu quero firmar os meus passos, a minha vida. Já também estou numa situação não agradável, mas eu quero me reconciliar, quero voltar para os braços do Pai, eu quero estar firme no Senhor. Faça o sinal que eu estou fazendo aqui. Eu sei que nesse momento é uma luta, porque o diabo ele não quer, o diabo é que não quer. Quer que você não volte mais para a igreja, não quer que você esteja com os irmãos louvando, glorificando, adorando, exaltando o nome do Senhor, mas você nessa noite sabe que Jesus está aqui para desfazer as obras do diabo, é para desfazer as amarras de Satanás na tua vida.
Porque eu creio no Jesus que tem poder. Há alguém em nosso meio? Saiba de uma coisa, Jesus está te dando a oportunidade. É a chance agora. Pare de relutar, pare de viver em conflitos. Resolva tudo agora. Resolve agora. Resolve agora. Porque Jesus está aqui para perdoar os teus pecados. Você está disposto nessa noite? Levante a mão, que vamos aqui orar por você. É um milagre que Jesus vai fazer. É Jesus que vai fazer. Se não há nesse momento, que Deus abençoe a todos. Podeis sentar. E passo aqui para o irmão Valério dar as considerações finais. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus. Queremos agradecer a todos que compareceram. Em nome de Jesus, que Deus grandioso abençoe a cada um de nós. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Eu quero agradecer a todos que veio aqui na minha casa. Esse culto é maravilhoso. Grande seja o nome de Deus. Eu vivia nesse mundo errado. Deus me salvou a primeira vez. A primeira vez Deus me salvou. Eu bebi na Semana Santa. Eu entrei, como é que se diz? Eu entrei, como não? Confusão. Eu entrei a confusão. Eu estava no leito. Deus me livrou. Aí eu disse, eu sentei aqui na sala, meu Deus do céu, eu vou ficar sem o meu braço e sem minha perna, eu vou ficar aleijado das minhas pernas e dos meus dois braços, mas Deus é tão maravilhoso que me salvou e aceitei Jesus. Eu continuo aceitando Jesus. E eu quero agradecer que completei ano ontem, de 16 de maio. Tá aqui. Eu fiz esse culto e eu quero agradecer muito a Deus e a minha família, a minha avó, a minha tia, a minha mãe e a minha filha e o meu filho Guilherme, que chegou hoje, e eu quero agradecer o meu filho Guilherme. Deus esteja no mesmo lugar e amém. Olha que testemunho maravilhoso, nosso irmão, né? É isso aí que Deus faz, Deus transforma, Deus resgata do lamaçal do pecado. Como Deus me resgatou, meus amados irmãos, também, do lamaçal do pecado. Eu era um escravo do pecado, mas agora eu sou um servo de Deus Todo-Poderoso. Oh, glória a Jesus. O irmão Felipe vai orar para terminar o culto, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Deus lindo, Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Jesus. Boa noite a todos, né? Foi um motivo de felicidade mais uma vez estar aqui, né, na casa do nosso irmão Sione, né? Um culto para melhorar mais o ambiente da casa dele, para a vida dele, para todos que estão aqui presentes, né? E é isso, meus irmãos, não perca tempo, se entrega a vida de vocês a Jesus. Quem não tem Jesus, porque Ele quer hoje Ele está aqui para fazer mudança na sua vida. Não perca tempo, meus irmãos. Amém? Vamos ficar de pé, vamos encerrar, vamos orar a Deus. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, neste momento nós estamos aqui, Senhor, para te agradecer por mais uma oportunidade, Senhor, para estar falando do Teu Evangelho, Pai. Que o Senhor venha tocar os corações, que o Senhor venha tomar decisões na vida dessas pessoas que ficaram em dúvidas, meu Pai. Jesus, dá força, Senhor, dá coragem, dá sabedoria, Senhor, que eles venham se arrepender das práticas, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, nesta noite quero te apresentar, Senhor, a vida do Alcione, da sua família, Pai.
Pai querido, Pai amado, abençoa ele, Senhor, abençoa a família dele. Ah, Senhor, dá libertação, Senhor, dá entendimento, dá força, Senhor, dá coragem, meu Pai, que ele venha, Senhor, se firmar mais ainda na rocha, meu Pai, em nome de Jesus. Ah, Senhor, abençoa a vida dos irmãos que vieram, meu Pai, que o Senhor possa levar, Senhor, para os seus lares, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa todos, Senhor, que estão presentes, meu Pai, que nós possamos sair edificados com o Espírito Santo de Deus. E as palmas para o Senhor. Glória a Jesus. Agora começa a pregar. Manda a foto. Vai ser